Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero convidar você para a nossa aula de número 78, aula de número 78 da obra O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Eu estou gravando essa videoaula numa manhã de quarta-feira, 24 de janeiro de 2024. E hoje, sem mais delongas, vamos iniciar o capítulo 2. O capítulo 2, dessa parte que fala sobre, que consta das evocações, que foram feitas. Acabamos já a parte dos espíritos felizes e vamos entrar agora no rol, na parte dos espíritos, numa condição mediana. Então, eu acho que o texto vai falar por si só. O primeiro espírito aqui que foi abordado é o espírito Joseph Bré, falecido em 1840 e foi evocado em Bordeaux em 1862 por sua neta. Já vemos aqui uma diferença gritante, Ele foi evocado 22 anos depois, pela neta dele. E o título que Kardec colocou nessa mensagem é O Homem Honesto, segundo Deus, ou segundo os homens. Caro avô, quereis dizer-me como estais entre os espíritos e dar-me alguns detalhes instrutivos para o nosso adiantamento? A resposta dele: tudo o que quiseres, minha cara criança. Expio a minha falta de fé, mas a bondade de Deus é grande, leva em conta as circunstâncias. Eu sofro, não como poderás entendê-lo, mas de desgosto por não ter empregado bem o meu tempo na terra. Olha que esse espírito aqui, o senhor Joseph Bré, não está feliz. Nas palavras dele, ele mesmo sofre por não ter feito o que deveria ter feito. Mas vamos seguir. A segunda pergunta: como não o empregaste bem? Sempre viveste como um homem honesto. Aí a resposta dele: sim, do ponto de vista dos homens, mas há um abismo entre o homem honesto diante dos homens e o homem honesto diante de Deus. Queres instruir-te, querida criança? Vou tratar de fazer-te sentir a diferença. E aqui o senhor Joseph Bré, nos dá uma aula de consciência. Olha só. Entre vós é considerado como homem honesto quando ele respeita as leis de seu país, respeito elástico para muitos, quando não faz mal ao seu próximo, tornando-lhe ostensivamente o seu bem. Mas frequentemente se lhe toma a honra e a sua felicidade sem escrúpulo, do momento em que o código ou a opinião pública não podem alcançar o culpado hipócrita. Interessante quando ele fala aqui no código social, é aquela coisa, é a aparência, O homem bom hoje perante a sociedade não é aquele que cumpre as leis de Deus, não, é aquele que cumpre as leis da sociedade. Que são regras, claro, que servem para organizar, traz a civilidade, traz a civilização, mas, aos olhos de Deus, será que essas regras são perfeitas? Bom, e aí ele continua. Quando se pôde fazer gravar sobre a sua pedra tumular as legendas de virtudes que são louvadas, crendo-se haver pago sua dívida à humanidade? Que erro! Não basta para ser honesto diante de Deus não ter infringido as leis dos homens. É necessário, antes de tudo, não ter transgredido as leis divinas. As leis divinas, que é muito importante, sobretudo, para não ter infringido as leis que o ser humano deve cumprir. E ele continua de maneira maravilhosa. O homem honesto diante de Deus é aquele que, cheio de devotamento e de amor, consagra a sua vida ao bem, ao progresso de seus semelhantes, e não ao progresso só individual, mas aquele que se preocupa com o próximo realmente. Aquele que é animado de um zelo aurido no objetivo é ativo na vida.
ativo para cumprir a tarefa material que lhe foi imposta, porque deve ensinar aos seus irmãos o amor ao trabalho, ativo nas boas obras, porque não deve esquecer que é apenas um servidor ao qual o Senhor pedirá contas um dia do emprego de seu tempo, ativo no objetivo, porque deve pregar, pelo exemplo, o amor ao Senhor e ao próximo. E aqui eu achei muito interessante, porque a gente fala muito assim, né? Até no Evangelho, de que nós precisamos dar conta dos talentos, né? Dar conta daquilo que recebemos em vida e como nós usamos, né? E claro, isso tem muito assim uma interpretação muito material, mas o senhor Joseph Bré, quando ele diz precisaremos prestar conta do tempo que nos foi dado, me leva a refletir que, olha, o bem mais precioso que nós temos é o tempo. E o que nós estamos fazendo com o tempo que temos na vida? Estamos na ociosidade, preguiçosos, sem fazer aquilo que devemos fazer? Eu achei essa reflexão dura e que chama realmente muita atenção. Estamos usando corretamente o nosso bem mais precioso, que é o tempo que nos é dado aqui na Terra? E ele continua: o homem honesto diante de Deus deve ter sempre o coração fechado à menor levedura do orgulho, da inveja, da ambição. Deve ser paciente e doce para com aqueles que o atacam. Deve perdoar do fundo do seu coração, sem esforços e, sobretudo, sem ostentação. A quem quer que o haja ofendido, deve amar o seu Criador em todas as suas criaturas. Enfim, deve pôr em prática este resumo tão conciso e tão grande dos deveres do homem: amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Aqui aproximou-se muito do homem de bem, né? Mas muito interessante, o perdão, não se ofender, e se ofender, tentar deixar passar logo. E interessante aqui, amar a Deus e todas as suas criaturas, porque tudo é obra de Deus. Eu achei fascinante essa fala dele, né, do senhor Bré, e realmente uma advertência muito grande a todos nós. E agora é muito interessante, porque ele diz para a neta dele, né, por que ele não está feliz, no que ele errou, porque a neta dele achava que ele tinha tido uma vida honesta. Olha o que o senhor Joseph Bré fala para a neta dele, e que nos serve também, viu? Olha só. Eis, querida criança, com pouca diferença o que deve ser o homem honesto diante de Deus. Pois bem, eu fiz tudo isso? Não, faltei a muitas dessas condições. Eu confesso aqui sem corar. Não tive uma atividade que o homem deve ter. O esquecimento do Senhor me arrastou a outros esquecimentos que, por não serem passíveis das leis humanas, não são menos prevaricações às leis de Deus. Sofri bastante com isso quando o senti. Eis porque espero hoje, mas com a consoladora esperança na bondade de Deus, que vê o meu arrependimento. Conta-lhes, cara criança, repete àqueles que têm a consciência pesada, que cubram as suas faltas à força de boas obras, a fim de que a misericórdia divina estenda sobre eles seus olhos paternais. Contarão as expiações, e a sua mão poderosa apagará as faltas. Bonito, né? Nós vemos aqui um Joseph Bré arrependido, com remorso, cônscio de que pelas leis dos homens, que são muito falhas, ele até pode ter cumprido o dever dele, mas perante as leis de Deus, ele falhou terrivelmente. Muito instrutivo, nos leva a muitas reflexões. Essa comunicação linda, maravilhosa e extremamente lúcida para as nossas apreciações. E eu fico imaginando, nós que estamos na doutrina espírita, né, nos intelectualizando, vendo tantas mensagens de tantos espíritos luminosos, mas estamos fazendo a nossa parte,
Estamos sendo caridosos? Estamos odiando menos? Nos revoltando menos? Estamos perdoando mais? Estamos amando ao próximo como a si mesmo? É o que me vem. É o que vem me perguntando para mim mesmo, claro. Bom, espero que vocês tenham gostado. Era essa a aula de hoje. Amemos-nos como Jesus nos amou. Isso é extremamente importante, fundamental e resume tudo. Beijo no coração e até a próxima videoaula. Tchau.